Vamos ver como é que está a situação de Ibovespa hoje, né? Situação mais uma vez complicada, terceiro dia de queda. Deixa eu já compartilhar a tela então, né? Uma imagem melhor que 1000 palavras. Para o pessoal acompanhar, então, com certeza. Bom, vamos lá. Bom, eu estava aqui olhando o dólar. Hoje de manhã, por acaso, eu até comentei no meu Morning Call que depois de várias tentativas de romper essa faixa aqui dos 5,27, né, até estava vendo agora o analista do BTG comentando um nível equivalente aqui, que ele comentou de 5,30, eu estava vendo aqui justamente esse nível de 5,27, e aí ontem finalmente a gente fechou acima deste nível, até comentei no Morning Call, agora o dólar deve acelerar e ir buscar os próximos dois níveis muito rápido. O primeiro nível já foi, inclusive, hoje. Ele cravou a máxima hoje aqui no 5,30. Deixa eu ver aqui o valor. 5,38. E o próximo alvo é 5,50, tá? Talvez possa ser... Hoje é quarta, talvez até sexta. O que o mercado pode fazer agora no dólar é pegar... Agora que ele chegou neste alvo aqui, essa linha branca, tá? Vou até tirar essa linha azul, que esse aqui é a projeção correta, né? Os três alvos para o dólar, né? Antes de passar por uma correção um pouquinho maior. Então, ele foi no primeiro alvo e ficou aqui nessa correção. Inclusive, uma das coisas que sinalizava que ele vinha romper a qualquer momento foi que em todas essas correções ele nunca conseguiu passar abaixo desta retração aqui. Então ele foi lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes tentando romper o 38 e jogava para baixo. Rompia, violava e botava para baixo. E sempre que vinha para baixo, como isso aqui é uma grande resistência, qual é a expectativa? Que ele possa vir buscar fundo de novo. E ele não conseguia buscar fundo. Ele parava na última retração, que é a mais provável que segure moedas para a retomada da tendência anterior, que no caso é essa de alta, e aí voltava. Veio para cá, foi lá para cima de novo. Só que de 2 semanas para cá, ele não conseguiu nem mais vir buscar esse patamar do 5,05. Né? Ele parou aqui um pouquinho antes da primeira retração, e aí voltou a subir, rompeu de novo, mas voltou, violou só, e aí ó, não conseguiu nem vir na primeira retração, já segurou aqui na média de 20 e veio subindo. Né? Eu já estava de olho para esse rompimento, até achei que ia fechar o rompimento anteontem, e acabou que voltou no final do pregão, mas ontem rompeu, né? E, inclusive ele tinha voltado no meio da tarde, mas no final do pregão deu essa acelerada e fechou acima. E aí eu comentei hoje de manhã, galera, o dólar agora que rompeu essa linha branca aqui, essa retração que segurou durante tanto tempo, agora ele vai rapidamente para as próximas duas, e foi hoje na primeira, tá aqui, ó. Falta ainda 20 minutos, né, 22 minutos, acredito que não rompa hoje, mas nesse caso, ele pode agora vir testar justamente essa resistência como suporte, que deve segurar e jogar o dólar novamente para subir, para vir aqui em cima. Seria até um movimento mais provável, mas do jeito que o mercado está aí trazendo agora toda essa parte fiscal, que é o que eu venho endereçando aí há 2 meses, inclusive com vocês aqui no nosso programa semanal, essa variável fiscal que está dando os ingredientes para esses movimentos que são super técnicos. Você não precisaria, né, para quem é grafista, ter até o conhecimento macroeconômico do que está acontecendo, mas no momento que você tem o gráfico dando seus sinais de compra ou de venda, e você tem a capacidade de fazer projeções para esses movimentos, e você tem o lado macro subsidiando tudo isso que a gente está vendo, aí é como tirar a chupeta de uma criança, é bem fácil de você operar nesse cenário que a gente está vivendo, né? O Marcelo Ramos acabou de falar que a reforma do imposto de renda subiu no telhado, né? Eu até comentei hoje de manhã, será que realmente o mercado pode cair tão forte como muita gente especula se não sair a reforma? Talvez não, porque a reforma não era bem-vinda, não era querida por ninguém,
talvez até o mercado respire aliviado, que eles tenham que vir com outra reforma, outra revisão. Só que, sei lá, já fizeram quantas revisões? 30, 50, 128, 339? Pô, sai revisão quase todo dia dessa reforma, né? Tava na cara que isso não ia ser votado ontem. Então, eu acredito até que... só que o discurso que foi feito, né, que subiu no telhado, passa uma sensação que é aquela que quem acompanha o dia a dia do governo já vem construindo essa visão, né, de tudo feito atabalhoadamente, sem alinhamento, muitas vezes nem entre o presidente e o próprio ministro da Economia, ou até o ministro da Economia está participando, mas a equipe econômica é pega de surpresa, como, por exemplo, a questão do imposto do Bolsa Família de R$400, né, que o presidente falou, 50% eu dou, os outros 50% Paulo Guedes vai buscar. Quer dizer, são coisas que soltam na imprensa e a gente fica assim, caramba, mas e o rombo fiscal que isso vai dar? Da onde vai vir essa receita? Né? Vai furar o teto. Então é PEC dos precatórios, é reforma tributária fase 2, que é do imposto de renda, que acabou, como o Marcelo Ramos falou, subir no telhado, vão ter que fazer do zero. E hoje, aquilo que eu comentei aqui no programa semana passada, acho que semana passada, retrasada, venho falando sempre, a hora que lá nos Estados Unidos começar uma correção, aqui vira uma tempestade perfeita, porque a gente já está corrigindo há 2 meses, mais de 2 meses. O topo foi dia 7 de junho, a gente inclusive acho que fez o programa nesse dia aqui, nesse topo, a gente falou deste alvo de FIBO com antecedência, bateu lá, no dia seguinte confirmou um padrão de baixa e vem caindo. Foram 15 mil pontos até ontem, né? E se agora o mercado lá fora resolve corrigir, putz, a gente já está descolado, já vem corrigindo 15 mil pontos há 2 meses. E lá batendo recorde atrás de recorde todos os dias. Aí ontem o mercado já deu aquela azedada. E hoje, com o anúncio do tapering para este ano, que já estava sendo aventado, né, há 1 mês, né, os Fed Boys eles vêm falando nas coletivas de imprensa, nas palestras, nos eventos que eles vão, quase todo dia, se não é todo dia, mas toda semana tem uns 3, 4 Fed Boys que falam, Fed Boys, galera, desculpa a gíria, dirigentes do Fed, tá, que junto com Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, o chairman do Fed, toma a decisão no FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, igual ao nosso Copom. Vários deles, né, já vêm mostrando posturas hawkish, ou seja, posturas conservadoras, tentando retirar esse excesso de liquidez do mercado, diminuir a pressão, a mão do Estado, né? Em vez de deixar a mão invisível do mercado atuar, então é a mão forte do Estado atuando desde o início da pandemia. Então ele já vem sinalizando o tapering. Inclusive, já semana passada já falaram de números, um deles falou semana passada ou segunda, enfim, há poucos dias, que os 120 bilhões de dólares por mês, que são 80 bilhões de títulos públicos e 40 bilhões de títulos hipotecários, poderiam começar a ser reduzidos numa base de 10 bilhões de títulos públicos, 5 bilhões de títulos hipotecários, de tal maneira que em 8 meses acabasse, desmamasse o mercado financeiro dessa injeção de dinheiro, que em 1 ano e meio já foi aí, pega 120, multiplica aí por 15 meses, vai dar quanto? Vai dar quase 2 trilhões, né? Então, 2 trilhões de dólares injetados diretamente na veia do sistema financeiro, que virou tudo isso para ativos de risco, commodities, ações, etc. Então, o anúncio do tapering já jogou hoje o mercado para baixo, ó. E aí, no caso do SP500, apesar de ele ter rompido essa projeção de FIBO, que era o meu alvo para o SP500, e passou 2 semanas aqui batendo cabeça, tá, até que rompeu, quando a gente olha o Nasdaq, a gente vê que o Nasdaq mostra uma divergência muito grande, porque ele bateu também nos seus alvos de FIBO, só que ele não rompeu, diferentemente do SP500. E o SP500, a gente sabe, 5 empresas do Nasdaq têm um peso de quase 1/4, 25% do SP500, que são as empresas de trilhões de dólares, né? Microsoft, Apple, Google, Amazon, tá? Facebook, que acho que está em 1 trilhão de dólares, o valor de mercado, as outras na casa é aproximadamente 2 trilhões.
Então, 50% do peso são essas 5 empresas, no Nasdaq, e no SP500 elas têm 25% de peso. Então, apesar do SP ter rompido esse alvo, o Nasdaq não rompeu, apresentando divergência. E nesse caso, o SP500 rompeu, mas ele continuava nesse padrão aqui, ó, de estar muito preso, né, subindo aqui, amarrado a essa linha de retorno, né, que é uma linha paralela à linha de tendência deste último movimento. Então, saiu a notícia aí do tapering começando este ano, e acho que até para evitar novos discursos amanhã ou nos próximos dias, porque o mercado já sentiu, a última vez que eles foram mais explícitos, na outra reunião do FONC, que eles foram nos dias seguintes, né, com um discurso duro, que tinha que começar a tirar o taper, etc., o mercado deu esta, se não me engano, foi essa corrigida aqui, ou essa, tá? E aí eles, na outra semana, tiveram que mudar o discurso, não, calma, não é bem assim, etc. Eles sentiram a pressão do mercado. E vamos ver se eles não vão mudar o discurso. Mas eles vieram com uma história agora que é interessante, que o tapering e a questão da política de juros são coisas que são trabalhadas e tem argumentos ou tem indicadores para tratar esses cenários de maneira diferente. Por exemplo, a subida de juros, o Fed tem um mandato duplo de proteger a moeda da inflação e gerar emprego. A inflação está bem alta nos Estados Unidos, Jerome Powell insistindo que é transitória, mas dizendo, transitório ou não, ele dizendo que a missão dele é botar os Estados Unidos de novo no pleno emprego. Então, hoje já comentaram que os Estados Unidos deve, até o final do ano que vem, estar nos níveis de pleno emprego, e o tapering, que seria a retirada desses 120 bilhões, eles estão dizendo que não tem por que continuar injetando essa grana, porque o mercado, por exemplo, imobiliário, está indo super bem. E é verdade, está com inflação nos aluguéis, o número de casas construídas é recorde. Claro, juros zero. Quer dizer, há uma chance de lá na frente explodir até outra bolha imobiliária, porque a hora que começar a subir esses juros, lá como as hipotecas são com juros variável, um aumento aí de 2% na taxa de juros dos imóveis, uma hipoteca de 30 anos, vai aumentar aí o valor da prestação mensal em coisa de 30%. Isso aí, para muita gente, de repente, vai ficar inadimplente. Mas esse é assunto para a gente conversar daqui a 2 anos, 2, 3 anos. Mas o mercado está super aquecido, né? Madeira de construção, ela subiu 585%. Agora já corrigiu mais da metade. Até já tenho... Depois que ela corrigiu, foi nos meus alvos, eu parei de acompanhar. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Ó, olha aqui. Cravou meu alvo, ó. Cravou meu alvo tem umas 3 semanas atrás, ó. Olha aqui o meu último alvo. 71% de queda. Só que ela atingiu um alvo de alta que foi 585% de alta, ó. Ó, aqui 585% e já devolveu aí, de maio para cá, já devolveu 71% e perdeu anteontem este fundo. Tem até que projetar novos alvos para baixo. Então, a gente pode estar realmente nesse cenário de tempestade perfeita agora, porque a gente está com o nosso fiscal completamente destroçado e a tendência é piorar mais, até porque o ano eleitoral, apesar das campanhas antecipadas de todos os lados, o ano eleitoral nem começou, mas já está todo mundo, né, procurando mexer nas leis ou até na Constituição, através das PECs, para furar o teto de gastos instituído em 2017 pelo Michel Temer. Já querem mudar isso, né, o teto de gastos, tirar dessa regra da Constituição, ou flexibilizar a regra, por exemplo, para permitir esse Bolsa Família de talvez R$400, ainda mais com a popularidade do presidente caindo, como foi ontem saiu o resultado, aí, eu não sei se foi ontem ou hoje, eu tô tão virado no mercado nesses últimos 2 meses que eu perco a noção do tempo. Desculpa, galera. Saiu o relatório da XP de popularidade, de rejeição, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas foi agora, nesses dias. Aumentando o nível de rejeição, né,
tem aí o 7 de setembro, o presidente fazendo esse discurso para a militância, e com isso gerando estresse institucional, né? Hoje o presidente do Senado foi lá conversar com o presidente do TSE, enfim, cenário de tempestade perfeita. Então, sabendo disso, desse lado macro, sem fantasia, né, que é algo que, infelizmente, eu estou vendo do lado de muita gente falando, mas os resultados das empresas são recordes. É verdade, os resultados têm sido recordes, mas o pessoal esquece que a Bolsa olha sempre 6 meses, 1 ano para frente. Então, os resultados recordes é passado. É de um período aí que a Selic estava baixa ainda, que a inflação não estava descontrolada. Selic aí, um monte de banco revisando Selic para acima de 9% para este ano. O Banco Central está correndo atrás da curva de juros de novo, depois de ter insistido lá nos 2% de Selic por um tempo longo demais e abaixou demais. A gente não podia ter um juros real negativo, como a gente chegou a ter. A gente chegou a ter uma taxa de juros real abaixo da Suíça, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. A gente chegou a ter a menor taxa de juros do planeta. Gente, da onde tiraram que isso era normal? O Brasil, país com déficit fiscal há vários anos, com gastos gastos descontrolados, aumentando. Enfim, está aqui o gráfico. Cravou ontem essa retração aqui e acabou subindo. E hoje veio tentar voltar para cima da média de 200 e voltou para fechar quase na mínima de ontem. E a mínima de hoje, ó, esta retração aqui, essa retração em azul, é a retração deste rally de 107 até 131. É a última retração. Normalmente, quando perde essa retração, eu espero que o mercado vai buscar fundo. Fundo está em 107 mil. Mas é claro, aqui nesse buscar fundo tem o zigue-zague ainda. Então tem o terceiro alvo desse pivôzão de baixa que a gente vem revisando semanalmente aqui no programa. Então tem esse terceiro alvo aqui. Ontem ele rompeu o segundo alvo e aí segurou nas retrações e fechou acima dele. Então hoje poderíamos até passar por um repique, tá? E talvez até passássemos se não fosse essa questão aí dos ruídos institucionais, o problema fiscal e agora a reforma tributária, que eu até achei que não ia ser tão mau negócio eles terem adiado para a semana que vem, mas hoje, né, vem o Lira veio comentando que o governo também não está ajudando, o Marcelo Ramos disse que já subiu no telhado, pronto. Por mais que a reforma fosse ruim, e esse era o problema, não estava agradando a ninguém, nenhuma área, não agradava os prefeitos e governadores, que têm um controle forte sobre a sua base no Congresso, não estava agradando os empresários, não estava agradando ninguém, mercado financeiro, os investidores, não estava agradando ninguém, né? E ainda gerava a possibilidade para poder agradar um ou outro, deixar um monte de fantasma, um monte de buraco fiscal aí, contando com receitas que provavelmente não virão, como era a época da desoneração fiscal da Dilma, que ela achava que se desonerasse os impostos, todo mundo ia produzir mais, consumir mais e a gente ia faturar mais imposto cobrando menos, né? A curva de Schiller, né, se eu não me engano, que tem uma curva onde você tem um imposto ideal para não, o imposto não ser alto demais para não reprimir a produtividade, nem baixo demais que quebre o Estado, por exemplo. E tá aí, a gente está contando com um monte de coisa, inclusive, voltando à questão das empresas que tiveram resultados excelentes. É só ir pesquisar no detalhe, que a galera não tem o hábito de ler. Eu não leio, tá? Eu vou repetir igual papagaio o que um dos professores do projeto, que é um dos caras que, na minha opinião, mais manja de valuation no Brasil, porque ele não é analista, ele é investidor raiz, ele vive isso no dia a dia, ele vai buscar as informações no detalhe para não perder dinheiro, e aí ele trouxe os detalhes de um monte de empresas que bombaram nos resultados, mas com receitas não recorrentes,
que não vão se repetir agora no terceiro trimestre. E sem contar que a gente está no terceiro trimestre muito mais desafiador em termos de juros, né? E aí, quando você faz o valuation dessas empresas com uma taxa de juros maior, que você traz para o valor presente, o valor lá na frente, né? O valor presente tem que ser ajustado, e é o que a gente está vendo, principalmente nas empresas que fizeram IPO, empresas que começaram no mercado há pouco tempo. Então, um exemplo que bombou nos últimos meses, parecia que ia subir até a Lua, por exemplo, a Melius, né, que subiu uma barbaridade, veio lá de, sei lá, qual foi o fundo aqui, o IPO, ó, lá na casa dos R$8, e foi a 78, vai, 80, vamos andar para 80, multiplicou por 10, em 3 semanas já devolveu, não, aqui de 42%, aqui nessa retração, que ela está caminhando para lá, mas por enquanto ainda está, ó, ficou alguns centavinhos abaixo do meu quarto alvo. O terceiro alvo, ó, que era aqui, foi perdido ontem, tá? Então, até agora, isso aqui é um caso só, mas todos os IPOs estão assim. Ó, isso aqui é um caso, ó, 38%. Ela multiplicou por 10. Já perdeu 40% desse valor em 3 semanas. Em 3 semanas. Isso está acontecendo com todos os IPOs recentes. Até a BIF, que a gente falou semana passada, que saiu aquele boato, olha só, o mercado já puniu a presepada que fizeram. Já caiu, ó, ontem, agora subiu um pouquinho, caiu 20% em 1, 2, 3, 4 dias. Em 4 dias, devolveu toda aquela alta que a gente viu aqui no programa da semana passada, e já devolveu aquela alta e já caiu. Daquela alta até ontem, o fundo caiu 20%. Mercado corrigindo, né? Presepada danada que fizeram com esse negócio de tá aqui. E várias outras empresas que fizeram IPO, quer ver? Smart Fit, que a gente brincou no dia do IPO, que ela já nasceu gorda, empresa, né? Que tinha que ir para e aproveitar que era uma empresa de exercício, de academia, e ir para esteira, né? Cadê? Smart Fit. Smart Fit, tá aqui, ó. Ó, Smart Fit, o alvo tá aqui embaixo, ó, o segundo alvo, não é nem o terceiro, tá? Alvo daria 30% da sua máxima, tá? Agora ela já caiu, ó, 20%. 20% em coisa de, ó, dia 15, 14 de julho, em um mês. Em um mês já devolveu um quinto da sua máxima, tá? E assim o mercado tá corrigindo. A Ryzen também já corrigiu do IPO, no próprio dia do IPO, tá? Ó, já atingiu também o alvo de 100%, o segundo alvo, tá? Segundo alvo, se perder esse fundo aqui, ela vem aqui buscar os 6,50. As petrolíferas também sentiram aí também a possível queda do petróleo. A Prio 3, a PetroRio, e tem a Rio 3, né? Cadê? Enfim, aqui a gente não tem tanto tempo para falar de todos esses IPOs, mas a maioria, mercado desovando, né? A porta muito pequena para todo mundo sair, pouca liquidez, muitos fundos entraram, estão desovando, indo para as blue chips. Tem um comportamento atávico dos gestores no mundo inteiro, até comentei isso ontem. Saiu uma pesquisa no Financial Times há uns 2 anos, 3 anos atrás, que eu mais ou menos, onde eles entrevistaram gestores, né, e os resultados aí de fundos de 91 para cá, e sempre que há correção, os fundos correm para os papéis que são beta baixo, que pagam dividendos e que são as blue chips mais conhecidas. Por quê? São previsíveis, têm histórico de vendas, histórico de lucro, histórico de receita. Você sabe como é que essa empresa também se comportou em períodos de crise, você sabe o nível de governança, você sabe tudo. E aí, o mercado vai para essas empresas numa situação de correção, que é o que a gente está vendo em cima das small caps e desses IPOs. Mas isso é o que a gente aprende, né? O que a gente acha que é. No fundo, essa pesquisa que o Financial Times fez é de uma sinceridade que choca. Os caras vão para esses papéis também por causa disso, mas principalmente que a preocupação deles agora não é perder cotista. Então, se o mercado cair e o fundo também não vai performar, e o gestor vai virar e falar, mas peraí, tô comprado em Apple,
Eu estou comprado em Amazon, ou então eu estou comprado em Vale, estou comprado em Petrobras, em Bradesco, em Itaú. Quer dizer, é aquela história, né? Ninguém vai, né, encerrar um fundo. O cara está comprado só nas empresas, né, sensacionais, as melhores, realmente, né? Porque o mercado está caindo. E aí o cara acompanha o Ibov de boa, né? Porque essas empresas são as que fazem a pontuação do Ibov, né? A Vale tem 12% do Ibov. Então, o cara vai junto com o Ibov caiu, o fundo caiu. Né? Aí ele vai se preocupar em gerar alfa quando o mercado estiver em bull market de novo, em rally. Né? Aí vai para small caps, que vão dar porrada, etc. Mas quando o mercado começa a corrigir, todo mundo vai procurar uma cadeira para sentar, só que não tem cadeira para todo mundo, né? Então tá aí, Ibov deixou um sinal muito feio hoje, mas ó, ainda segurou nessa retração que segurou ontem. Se essa retração for perdida, galera, então, como ela fechou bem perto da mínima, se amanhã o Ibov perder esse fundo aqui, então já sabe, nós temos alvos aqui em 113 e 112, tá? São esses dois alvos. E pode ser em linha reta, num dia só ou até mesmo em dois, na melhor das hipóteses, se perder este fundo, tá? É isso, não são boas notícias, mas eu tenho que mostrar o que eu tô vendo.